Quero saudar os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer, meus queridos irmãos, que logo mesmo, em breve, nós estaremos nos reunindo aqui. Vemos que já há uma abertura do comércio, uma abertura das coisas e, se Deus quiser, não aumentando a pandemia, o vírus não se alastrando, com certeza até os templos e outros locais vão estar sendo abertos e assim nós poderemos estar aqui juntos para glorificar o nosso bom Deus. Como eu disse para vocês, é uma alegria nós podermos compartilhar da palavra de Deus e de podermos, através da palavra de Deus, mantermos a nossa fé inabalável, firme. Nós vemos muitas situações e principalmente esta questão em si do coronavírus traz a nós algumas incertezas e algumas dúvidas e nós temos que descansar no Senhor, saber que o Senhor é maravilhoso e tudo o que Ele faz é para o bem daqueles que o amam. Irmãos, gostaria de compartilhar com vocês esse texto de Lucas capítulo 6, os versículos 17 até o 23. E o tema é Alegrem-se na tribulação. Eu não sei se este problema em si é uma grande tribulação, mas é, em um certo sentido, uma tribulação. E também não sei dizer aos irmãos se tempos piores virão. Infelizmente, as Escrituras dizem que quando nós ouvíssemos falar de guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, epidemias, era a aproximação da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas não seria ainda o fim. Então nós não podemos falar com toda certeza de que este mal é uma grande tribulação. É bem verdade que para alguns está sendo uma grande tribulação. Mas de um modo geral podemos afirmar que é uma tribulação. E o Senhor nos orienta para que nós venhamos a nos alegrar em toda e qualquer tipo de situação, sejam situações boas ou situações más. O texto aqui diz: e descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Irmãos, este texto é uma sinopse, um resumo do texto de Mateus, capítulo 5, 6, Sermão da Montanha. No ministério de Jesus, uma multidão de pessoas sempre o acompanhava. Onde Jesus ia,
lá estava aquele número de pessoas ao redor do Senhor Jesus. Elas entendiam que Jesus podia resolver todos os seus problemas. Os problemas físicos, os problemas materiais, mas elas dificilmente ou poucos procuravam o Senhor Jesus para resolver o maior problema. E o maior problema do ser humano não é a fome, não é a sede, não é pandemias, epidemias, não é a morte. O maior problema do ser humano é ele estar separado de Deus e, consequentemente, a morte espiritual. Infelizmente, grande maioria dos que procuravam Jesus, e hoje, nos nossos dias, também vemos uma boa parcela de pessoas procurando Jesus Cristo para resolver os seus problemas físicos, materiais, mas não buscam o Senhor Jesus para uma solução do problema espiritual. Então nós vemos que não é diferente. Como naqueles tempos, como nos dias atuais, nós entendemos que as pessoas agem da mesma forma. Mas o que eu gostaria de enfatizar hoje para os irmãos é que as enfermidades, epidemias, doenças, pessoas atormentadas de espírito, procuravam o Senhor Jesus para que Ele assim lhes desse alívio, lhes desse cura e lhes desse a libertação. Para nós, no ano de 2020, foi e está sendo um ano muito difícil, né, meus queridos irmãos? Olha, nós temos constatado que o ano de 2016, 2014 já foi muito difícil com a mudança de governo, cassação do mandato da presidente, e depois vimos o estado real que estava a economia do país, 13 milhões de desempregados. Depois, no ano de 2016, houve uma estiagem muito forte, muito grande, onde chegou a faltar água em muitos locais do Brasil. O ano de 2018 deu uma pequena melhora. No ano de 2019 acompanhou essa pequena melhora. E nós tínhamos esperança de que 2020 seria um ano melhor. Mas, meus queridos irmãos, infelizmente veio essa pandemia. Não é um problema local, não é um problema do país, mas é um problema mundial. E esse problema agravou demais a situação das pessoas, principalmente do povo mais pobre, aquele que depende do trabalho, aquele que depende de fazer com que a sua vida continue. Eles não têm uma poupança, eles não têm um dinheiro, uma reserva, e eles são os mais penalizados por este mal. Ontem fiquei estarrecido ao ouvir uma reportagem de que na Venezuela há 9 milhões de pessoas famintas, pessoas passando fome. Irmãos, eu não me recordo agora o número de habitantes da Venezuela, mas 9 milhões de pessoas famintas é terrível. No nosso país, com essas ajudas que o governo tem dado e socorrido os mais fracos, tem de uma forma ou outra ajudado. E também cabe à igreja e outras associações, como tem feito, muitos estão levantando cestas básicas, muitos estão levantando várias coisas para ajudar aqueles que estão precisando e os menos favorecidos. Então nós vemos que a situação é muito difícil. E o que fazer? Como
podemos ajudar. O que nos traz, irmãos, um sentimento de impotência, de incapacidade. O que fazer? Pergunta que muitas vezes fica sem uma resposta. O texto que nós lemos, e como eu disse, um resumo do Sermão da Montanha, diz que as pessoas iam até Jesus para ouvi-lo. Irmãos, então podemos dizer que a primeira coisa que podemos fazer para ajudar é falando com as pessoas e levando a elas a mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levando as boas novas. Os enfermos iam até Jesus e eram curados. Os endemoniados eram libertos dos espíritos malignos. Se a enfermidade física é um problema, não é diferente a enfermidade emocional e espiritual. Como eu disse na abertura, é um grande problema, ou podemos assim dizer, o maior problema. O que leva uma pessoa à depressão? O que leva uma pessoa ao suicídio? Dor, tristeza, desespero, falta de esperança e tantos outros problemas que existem. Mas, meus queridos irmãos, nós, sim, você, eu, nós podemos amenizar a dor e o sofrimento de muitos que nesse exato momento estão sofrendo. Podemos ouvir. Eles não iam até Jesus para ouvi-lo? Podemos ouvir, dar atenção. Podemos também testemunhar do amor e da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo às pessoas, e principalmente agora, como eu tenho dito, as pessoas estão mais suscetíveis a ouvir do Evangelho, ouvir da palavra de Cristo. Mas, e quando é nós que precisamos de uma palavra de conforto e consolo? Meus irmãos, vocês, tenho certeza, já pensaram, porque vocês também já tiveram lutas, já tiveram dificuldades, já tiveram depressões. Mas e o pastor? E o líder de vocês, o guia de vocês? Não precisa ele também de conforto? Não precisa ele também de consolo? Com certeza sim. Agradeço e louvo a Deus porque o Senhor tem me dado força. Tenho falado com algumas pessoas da esperança, da graça, da salvação. Tenho falado com alguns irmãos e dado a eles esperança também em relação à situação que está vivendo. Deus tem me dado força. Mas eu confesso a vocês que há dias que eu também sinto abatimento. Sinto vontade de um ombro para conversar, para falar, de desabafar. E para o pastor é mais difícil. Principalmente que nós vivemos agora nesse período de recesso, todos em suas casas e todos fazendo as suas coisas. Mas louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que Ele tem me dado amparo e socorro. É exatamente por isso que o Evangelho ensina que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Hoje eu te socorro. Amanhã, pode você, meu irmão, me socorrer. E assim nós vamos caminhando a jornada do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, vendo a dor das pessoas, Ele diz: bem-aventurados vocês que agora são pobres, porque de vocês pertence o reino de Deus. Irmãos,
Pare um pouquinho. Pense. O Senhor Jesus abre falando exatamente na questão do reino dos céus. Aqui é um tempo curto, um tempo passageiro, um tempo que nós estamos aí 60, 70 anos, como diz o salmista, e o que passa disso é enfado e canseira. Mas a palavra do Senhor nos promete vida eterna no reino dos céus, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. E ele diz: bem-aventurados vocês que agora têm fome, porque vocês serão fartos. Como eu disse a vocês, 9 milhões de venezuelanos passando fome. Irmãos, é um número muito alto. Nem no Brasil, com uma população muito, muito maior do que a da Venezuela, há 9 milhões passando fome. É bem verdade que há muitos, milhares, passando necessidades, mas não fome. E aqui diz que aqueles que passam fome serão fartos. E eu gostaria de ir um pouco além. Fome no sentido da palavra e saciados pela palavra. Bem-aventurados vocês que agora choram, porque virão dias que vão rir. Quantos estão chorando? Quantos estão chorando a perda do seu ente querido? Partiu ou pelo coronavírus, ou por infarto, ou por qualquer outra enfermidade. As pessoas estão tão preocupadas com a morte do coronavírus que esquecem que milhões de pessoas morrem de outras enfermidades. Milhares de pessoas no Brasil morrem de outras enfermidades. Então, olhando as Escrituras, nós vemos que muitas famílias estão chorando pela perda do seu ente querido. E não é só pela questão também da morte, mas estão chorando por outros problemas, como eu chorei pela notícia dos 9 milhões de venezuelanos passando necessidade. Nós choramos porque estamos em depressão. Nós choramos por tantos motivos. Choramos por uma dor física, uma dor emocional. E aqui diz que bem-aventurados vocês que choram, porque nas mansões celestiais vocês vão sorrir. Bem-aventurados vocês que sofrem perseguição por causa do nome do Senhor Jesus. Irmãos, também tenho visto algumas igrejas que talvez até por teimosia, alguns templos, têm aberto as suas portas, e aí vem a guarda municipal, vem a polícia militar, e eles acabam criando atrito, problemas com a segurança, com a lei. Fico triste porque, em partes, eles querem adorar, glorificar ao Senhor Jesus Cristo, mas em contrapartida eles estão desobedecendo uma lei. E é complicado, e eu fico pensando, e amanhã vamos pensar que não é por causa do coronavírus, mas por um desejo do governo de fechar os templos? Nós íamos ficar acovardados e iríamos ficar em nossas casas? É algo para nós pensarmos com carinho. Enquanto o problema é o coronavírus e não transmitir essa doença para outros, nós vamos obedecendo às autoridades e sabemos que é por um período. Se porventura determinasse, olha, a partir de agora os templos não vão mais abrir, nós tínhamos que pensar o que fazer. Mas como sabemos que é um breve período, e como eu disse a vocês, acredito que em maio nós já estamos com as portas abertas do templo, reunindo os irmãos,
Vamos continuar orando por isso. Então, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Alegrem-se, exultem-se, porque é grande o vosso galardão no céu. Enquanto este grande e glorioso dia não vem, enquanto o Senhor Jesus Cristo não vem, e eu alerto mais uma vez a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu alerto mais uma vez aos amados irmãos, preparem-se, preparem-se, meus queridos, porque Jesus Cristo está às portas, Ele está vindo. As Escrituras nos mostram que tudo que foi falado, que aconteceria antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, já aconteceu. Então, preparemos, estejamos prontos. Enquanto esse grande dia não vem, façamos o melhor na causa e na obra do Senhor. Continue, meus irmãos, usando de benevolência, de amor ao próximo. Socorra aqueles menos favorecidos e mostre pelas suas atitudes o amor de Cristo que está em você. Porque assim, meus queridos irmãos, nós vamos estar cumprindo a lei. Deus abençoe os amados irmãos, que nós possamos no transcorrer deste dia, desse final de semana, agora de quinta para frente, possamos nos alegrar, louvar, engrandecer o nosso Deus. Domingo nós vamos ter a nossa EBD, e é interessante, irmãos, por causa deste coronavírus, acabamos esquecendo de dizer que abril é o mês da Escola Bíblica Dominical. Abril é o mês da Escola Bíblica Dominical. E que no domingo de manhã lembremos e possamos fazer com que a nossa casa esteja reunida no Zap para trazer números especiais se for necessário, para falar alguma coisa sobre as Escrituras, para dar o seu testemunho, a sua palavra. E que Deus continue abençoando os amados irmãos. Amém? Deus abençoe os amados.